Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Eu tenho o prazer de receber hoje meu grande amigo, um dos maiores ortopedistas desse país, José Carlos Bongiovanni, para falar sobre patologias do joelho, presente, passado e futuro. Bongiovanni, obrigado por estar aqui conosco, uma alegria te receber. Obrigado a você, meu grande amigo, meu cardiologista, né? Para mim é uma honra estar aqui, né? Nessa TV, né? Nossa, né? É nossa essa TV, né? Tá certo que é para o Brasil, mas é nossa, em que a gente vê tantas coisas boas dentro desse programa, né? Da saúde que vocês enfocam e que é tão importante, eu acho, para que o público conheça, né? Mais a miúde, né? As patologias que existem em geral, em todos os setores, vamos dizer, da medicina. Hoje vamos falar um pouquinho do joelho. Vamos falar da tua paixão. Vamos lá. E eu pergunto para você, Bongiovanni, quais são as patologias mais frequentes encontradas no joelho? Bem, Marco, a gente pode dividir, né, em setores, né? Nós temos as patologias, vamos chamar assim, traumáticas, em que ocorreram trauma na região do joelho, né? Temos as patologias inflamatórias, e dentro dessas inflamatórias, né, vamos colocar entre aspas as artroses, né, que ocorrem principalmente no idoso, mais no idoso, né? As patologias congênitas, né? Às vezes crianças que já nascem com problemas no joelho, né? Logicamente sempre intercalado, não só no joelho, mas pode estar associado a todo o membro inferior ou membro superior. As patologias infecciosas que podem ocorrer ao nível do joelho, né? Artrite séptica, que é uma infecção dentro do joelho, que é uma coisa gravíssima, a osteomielite, né? E outras patologias que podem ocorrer, né, por outras doenças diversas. Então, nós temos uma gama de situações traumáticas e não traumáticas que podem acometer o joelho. Certo. É isso? É isso, exatamente. De forma geral, para você que está nos ouvindo, traumáticas e não traumáticas, inflamatórias ou infecciosas ou congênitas, né? Perfeito. Isso abre uma gama enorme de atuação dentro das possíveis patologias do joelho. E eu pergunto, essa pergunta vale $1 milhão. Qual a diferença entre artrite e artrose? Eu acho que isso é uma dúvida grande de quem está nos ouvindo. Às vezes a pessoa chega e fala, não, eu tenho um problema, às vezes ela acha que é artrite e artrose, às vezes ela acha que é artrose e artrite. Então seria bom você posicionar a gente nisso. A artrite é a inflamação da articulação, ok? Ocorre, por exemplo, num quadro de, por exemplo, artrite reumatoide, que ela ataca a articulação, provoca um quadro inflamatório com derrames e, com isso, de repetição, poderá destruir a cartilagem e levar a uma artrose, ok? Então, a artrite poderá levar a artrose, mas não é artrose, porque a artrose é o desgaste da cartilagem, né? É a destruição que normalmente ocorre mais no idoso, né? Na pessoa de média para idade mais avançada. Então, essa é a diferenciação. Então, a artrite, em algum momento, pode levar a uma artrose, mas Exatamente. Nem toda artrose estará relacionada a uma artrite. Exatamente, esse é o conceito. Tá. Então, a artrose é a destruição da cartilagem. Perfeito. E a artrite é a inflamação da cartilagem. Isso. E elas podem, obviamente, se conversar entre elas. Mais de uma, menos da outra, mais da outra, menos de uma. Isso, exatamente. A artrose, ela é uma degeneração que vai ocorrendo progressivamente. Tá. Né? Por isso que geralmente é uma doença do idoso. Mais do idoso do que do jovem. Tá. Isso aqui, então, agora vale uns $10 milhões essa pergunta. Porque isso aqui tem muita implicação para aqueles que fazem atividade esportiva. Nas patologias traumáticas, como é o tratamento nas lesões ligamento, menisco e fratura?
Sim, então como eu disse, e hoje mais do que nunca, principalmente no esporte, né, como você diz, em que a hipersolicitação do sistema músculo-esquelético é muito grande e leva a complicações, né, no joelho, né, que são as lesões de ligamentos. O que são os ligamentos? Os ligamentos são as estruturas que seguram o joelho para que ele não se desloque, ok? Então, por exemplo, o joelho, nós temos movimento de flexão e distensão, ok? Nós só temos esse movimento, nós não conseguimos fazer como no braço, abrir, fechar, porque é um outro tipo de articulação. Então, para que isso ocorra e tenha estabilidade, para que não haja instabilidade, nós temos os ligamentos. Ligamento externo, ligamento interno. Dentro do joelho, nós temos dois ligamentos que chamam-se cruzados. Ligamento cruzado anterior e posterior, e quando ele rompe, dá uma grande instabilidade no joelho. E para o indivíduo, por exemplo, que solicita muito ou que pratica o esporte, você tem que reparar esse ligamento, né? Então, a cirurgia, né? Assim como o menisco. Você falou do passado, presente e futuro. Antigamente, quando o indivíduo tinha uma lesão do menisco, nós não tínhamos ainda a artroscopia, que é aquela microcirurgia que a gente coloca dois sistemas, né, tubulares dentro do joelho e a gente consegue olhar tudo por dentro do joelho e com uma técnica muito precisa e minimamente invasiva, você tira a lesão do menisco. Antigamente, o que nós fazíamos? Nós não tínhamos isso. Nós não conseguíamos ver, por exemplo, o menisco lá atrás, porque o menisco é uma estrutura que começa desde a frente e vai até lá atrás, até posterior. Nós tínhamos um aparelho que era um tipo do meniscótomo, né, que tirava todo o menisco. Então, o que acontecia? Você resolvia o problema de imediato, mas a médio e a longo prazo ia dar uma instabilidade naquele joelho, uma deformidade, e evoluía para artrose. Então, hoje, praticamente, quando você tem só uma lesão de menisco, você vai lá com artroscopia, uma cirurgia minimamente invasiva, você faz de manhã, à tarde o indivíduo já vai para casa, andando, certo? Né? Sem aquele problema, né? Logicamente, muitas vezes está associado às lesões de menisco com lesão de ligamento. Porque quando é que ocorrem as lesões de menisco? No jovem, né, principalmente, e as lesões de ligamentos, nas torções. O indivíduo torce e, com isso, rompe o ligamento e rompe o menisco. Então, normalmente está associado, quando é mais severa a lesão, associado à lesão do ligamento com a lesão do menisco. Então, você faz a reparação dos dois ao mesmo tempo. Então, hoje é uma técnica, hoje é o que eu digo, mas é uma técnica que eu me lembro na minha formação, em 79, 80, nós começamos lá na casa já a fazer artroscopia, né? Isso foi um avanço enorme, né? A medicina teve avanço em todos os sentidos e na ortopedia também. E foi a primeira cirurgia interna no joelho feita no ser humano, é a artroscopia do joelho. Depois veio a laparoscopia, veio as outras escopias que se fazem minimamente invasiva. Mas foi no joelho, um japonês lá no Japão que introduziu isso. Interessante. Eu pergunto agora uma curiosidade. Bom, Giovanni, em que situações se faz cirurgia aberta no joelho? Porque às vezes vê alguns jogadores que fizeram por artroscopia. Outros a gente vê que o cara abriu mesmo. Hoje, você que conhece bem, que situações se indica uma cirurgia aberta para lesão no joelho? A indicação é mínima, né, de você fazer uma reparação interna do joelho, né? Está associada principalmente quando você tem concomitantemente, né, avulsões importantes dos ligamentos, por exemplo, ou fraturas associadas. Tá. Que aí muitas vezes pela técnica indireta, né, sem você ver a olho nu, né, você tem que associar então uma cirurgia aberta, né? Ou, às vezes, você tem, por exemplo, eu tenho uma lesão de menisco, mas eu tenho um desalinhamento da minha patela, da minha rótula, né? E que vai levar a uma instabilidade e que, para isso, eu preciso reparar.
Então, são cirurgias maiores. Em crianças, principalmente, que têm deformidades congênitas, na maioria das vezes, ou uma grande maioria das vezes, você tem que fazer cirurgias abertas para fazer essa reconstrução anatômica. Tá. Né? Então, uma simples cirurgia percutânea não é possível. Então, fica mais indicada principalmente para crianças, né, tá? E jovens. É mais a parte ortopédica do que traumatológica. É. Tá. Mais traumatológica quando tem avulsão, né? Que você falou Isso. que aí tem grandes destruições. Você acha que é mais fácil operar aberto ou por artroscopia? Não, veja bem, hoje, porque hoje os indivíduos, os artroscopistas, são muito expertos nessa situação. De tanto fazer, né, se torna uma coisa muito fácil, né? Fazer artroscopia no joelho, no ombro, né? Que antigamente era difícil, hoje também para reparar é muito fácil, né? As técnicas avançaram muito, né? Agora, aberta, vamos dizer, no joelho, né? A gente utiliza principalmente nas fraturas, ok? Tá. Nas fraturas, por quê? Quando você tem uma fratura no joelho que atinge a articulação, você tem que reduzir anatômico. Não pode ter degraus entre um lado que fraturou e o outro. Se tiver degrau, se a cartilagem não tiver certinha uma com a outra, vai evoluir para artrose. Tá. Ok? Então, a redução da fratura tem que ser justa, anatômica. Por isso, muitas vezes, se faz a cirurgia aberta, principalmente quando você vai utilizar de síntese interna. Que é isso? Vai usar placa, parafusos ou hastes para poder, vamos dizer, fixar, né? Segurar aquela fratura, né? Então, a cirurgia é aberta. Eventualmente, se a fratura é exposta, o indivíduo teve uma fratura em que expôs o osso. Fratura exposta é fratura contaminada. Entrou em contato com o meio ambiente, ela está contaminada. Se você atua nessa fratura de limpá-la em 6, 8 horas, você descontamina. Se ultrapassar 6, 8 horas, a gente já considera essa fratura infectada e não contaminada. Muito interessante. E aí, eu acho que em parte a gente já falou isso, as patologias degenerativas são mais comuns nos jovens ou nos idosos? Mas essa pergunta, nosso querido Bon Giovanni vai dar resposta no segundo bloco desse programa. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com José Carlos Bon Giovanni falando sobre cirurgia do joelho, passado, presente e futuro, o que você precisa saber. Querido Bon Giovanni, então as patologias degenerativas são mais comuns em jovens ou idosos? Isso, vamos dizer as inflamatórias, né? Tá. As inflamatórias. As inflamatórias podem atingir desde criança até a pessoa idosa, né? Especificamente, a gente trata cada uma delas, né? Dentro do seu tratamento específico. Né? Por exemplo, a artrite reumatoide, né? A artrite reumatoide, que ela pode ser monofocal ou pode ser multifocal, normalmente atinge mais as mãos e os pés e outras articulações. E existe um tratamento específico para a artrite reumatoide, né? O diagnóstico muitas vezes é difícil, às vezes é até mais clínico e de imagem, né, do que até por laboratório, né? Porque você não tem especificamente um exame que diz isso é uma artrite reumatoide. É uma associação de exames e laboratórios, mas a história, a clínica e a imagem que você leva ao diagnóstico.
Então, hoje se usa os imunossupressores, que a gente sabe que os reumatologistas usam, né? A gota, né? Ou o ácido úrico aumentado, é especificamente um tratamento para isso, né? O indivíduo tem aquele déficit daquela enzima, né, que quebra o ácido úrico, né? E que vai se acumulando nas faces e nas articulações. O tratamento, então, é clínico, né? Tanto a artrite, como a gota, como o lúpus eritematoso sistêmico, né? E outras patologias inflamatórias, cada uma, né, com o seu tratamento medicamentoso e associado a isso, Marco, também a fisioterapia, né, a parte, vamos dizer, mecânica, vamos dizer assim, né, tá? Que hoje existem, né, dentro da fisioterapia, da reabilitação, para que se mantenha, né, o quadro de não dor, né, de desinflamar, né, e de movimento, que é o que o ortopedista, o reumatologista busca sempre, né, manter carga e movimento para o seu sistema músculo-esquelético. Então, o tratamento das patologias inflamatórias são normalmente de tratamento conservador ou tratamento medicamentoso, associados com físio, hidroterapia, aí tem uma gama enorme de atividades físicas, né, que pode ser feita. Uma artrose degenerativa, quais seriam as causas? Então, a artrose, como eu disse, um quadro inflamatório pode levar à artrose, porque destrói amplamente a articulação. A maioria das artroses, né, eu posso dizer, 70% isso é comprovado, vamos dizer, na evidência, e você comprova isso em consultórios, em ambulatórios, são por deformidades. As deformidades que ocorrem naquela articulação levam à artrose. E normalmente leva a artroses parciais, né? Então, por exemplo, o indivíduo que tem uma deformidade em varo, que é o joelho para fora, ele desvia o eixo de carga, a gente chama eixo mecânico, e toda a carga dele cai para o lado interno e vai destruindo tudo que vai degenerando a parte interna do joelho. Menisco vai degenerando, né? A cartilagem vai degenerando progressivamente até ficar osso com osso, aonde tem a inflamação e a dor. E aí o indivíduo fica incapacitado, né, para andar. O indivíduo que tem uma deformidade grave, né, em varo, a gente diz, vai ter artrose, está escrito, né? Então, ou você previne antes corrigindo esse varo, ou futuramente precisar fazer uma cirurgia maior, uma prótese, por exemplo, né? Ou uma prótese de um lado só, que a gente chama prótese parcial, ou prótese total do joelho. Que é um bom método também, mas, veja bem, não é o seu joelho. Precisa comprar um joelho para colocar lá, né? Então, já tem algumas limitações. Foi uma descoberta enorme a prótese, né? Inicialmente foi desenvolvida do quadril, e depois veio do joelho, do tornozelo, ombro, etc., e outras articulações. Muito legal. Nas infecciosas agora, né? Artrite e osteomielite. Como é que você diferencia do ponto de vista clínico e a questão do tratamento? Porque agora nós saímos das inflamatórias e estamos entrando para um quadro grave, que são as infecciosas, né? Infecciosas. Bom, então vamos dividir a artrite séptica, né, que é a infecção dentro do joelho, né, e a osteomielite. São duas coisas mais ou menos distintas. A artrite séptica, ela pode ocorrer desde a criança no berçário, né? A criança que nasce, vamos dizer, precoce, ou que nasce já com uma certa desnutrição, etc., pode já nascer e ter focos de pioartrite, né? Tornozelo, joelho, ombro, etc., né? Então, isso daí, o pediatra sempre está... E o diagnóstico, né, da artrite é de um quadro de inflamação. É dor, aumento de volume, né, eritema, calor local,
no estado geral, a pessoa vai ter febre, vai poder ter os sintomas de infecção, vômitos e etc. Né? Então, o diagnóstico, a suspeita diagnóstica é clínica, né? No exame geral, exames de laboratório, lógico que vai dar aumentados, né? O leucograma vai estar aumentado, o proteína C vai estar aumentado, a sedimentação vai estar aumentada, mas o diagnóstico de certeza é artrocentese. Você punciona o joelho e sai sangue, sai pus dentro do joelho, né? Então, logicamente, você tem que fazer muito cuidado, essa punção tem que ser com asepsia, porque é como se fosse fazer uma cirurgia, limpeza, asepsia, campos para fazer essa punção, porque se não for pus, você pode levar a infecção para dentro. Claro. Então, você punciona, saiu pus, está feito o diagnóstico de certeza da artrite, que é uma urgência, porque cada hora que passa o germe lá dentro, ele vai destruindo a cartilagem. Okay? Então, é uma urgência em que você tem que internar o paciente, drenar e lavar continuamente esse joelho durante 1 dia, 2 dias, 3 dias. Lavagem direta. Entra e sai soro, inclusive com antibiótico local, que seja suscetível àquele germe, de tal maneira que você elimina esse quadro antes que haja destruição da cartilagem. Então, o que, infelizmente, Marco, o que acontece muitas vezes é que o diagnóstico tardiamente é feito e quando você faz o diagnóstico, vai atuar cirurgicamente, já tem uma destruição razoável da articulação. Quanto à osteomielite, também são 2 entidades. A osteomielite aguda, que é mais em criança, né? A osteomielite começa na região próxima da articulação, a gente fala metáfise, né? Tá? É ali o foco onde tem uma diminuição da velocidade do sangue internamente no osso e que um germe que estiver na circulação cai ali e começa então a infecção, a osteomielite aguda. E vamos chamar a osteomielite crônica, aquela osteomielite que o indivíduo teve a infecção, não curou e permaneceu aquilo lá. Qual o problema da infecção da osteomielite crônica que todo mundo tem que saber? Osteomielite crônica, quando você tem o osso morto, né? A gente chama de sequestro, né? Aonde tem o osso morto, não tem circulação, ok? Não chega, se você der um antibiótico, o antibiótico não chega, porque não tem circulação. Então, você tem que tirar aquele osso, né? É um osso morto. Osso morto, como eu digo nas minhas palestras, osso morto tem que estar embaixo da terra. A gente tem que tirar, né, aquele osso e jogar fora, né? Botar para o lixo e reconstruir aquela falha, né? A gente faz muito isso também em tumores hoje. Você resseca o tumor ósseo, fica aquela falha e você consegue reconstruir, né? Como a gente pode mostrar em exemplos, né? De osteomielite, né? Como a gente faz essa técnica para poder fazer a reconstrução daquele membro de uma falha e curando aquela osteomielite. Então, o tratamento, lógico, clínico, infectologista te ajuda, mas se você não ressecar, né, e jogar fora esse osso morto, a infecção perdura. Então, antigamente, o indivíduo que tinha uma osteomielite crônica, ele carregava aquilo 5, 10, 20 anos, aquela fístula saindo pus, né, eternamente. Com o método de reconstrução, né, que o russo Ilizarov, né, sabiamente, vamos dizer, ensinou a nós, né, o médico no mundo ocidental, a fazer a reconstrução pelo seu método, hoje é possível você curar e não precisar amputar, por exemplo, um membro, né? Uma cirurgia tão agressiva, Tão né? agressiva. Nossa, mutilante, né? Isso foi uma grande evolução, né, Bom Giovanni? Nossa, uma evolução muito grande. E eu pergunto, nas patologias congênitas da criança e do jovem, existem deformidades que podem também evoluir para artrose? Essa pergunta o Bom Giovanni vai responder no segundo programa. Não saia daí,
que nós vamos continuar aqui falando sobre cirurgia do joelho. Canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.